Olá, bom dia para você que está aí no Brasil, você que está em outros lugares, um bom dia, boa tarde, você que está em outros países, para você que está aqui em Portugal, já é boa tarde, né? Bom, eu voltei porque eu queria falar sobre uma coisa muito importante aqui no nosso canal Pense Bem. Uma das maiores barreiras que existe em termos políticos e de aceitação no meio de alguns grupos para, para o socialismo é a questão das pautas minoritárias, ou seja, aqueles grupos determinados em que o Estado precisa dar atenção, né, dar atenção. E esses grupos, esses pequenos grupos, muitas das vezes, alguns deles são discriminados. Por exemplo, o LGBTQ+, né, os negros, os índios, esses grupos aonde o Estado tem que se fazer presente como mediador. Por quê? Porque todo cidadão ele tem direitos, ele tem deveres. E o Estado deve dar satisfação e deve trabalhar por esses direitos. Então, eu vejo muitos cristãos evangélicos que criticam quando um governo, e principalmente o governo socialista, ele trabalha essas pautas. Mas elas têm que ser trabalhadas por quê? Porque são cidadãos que pagam seus impostos, contribuem com a sociedade, e a questão em si é a questão, não é nem questão moral, é questão religiosa, que muitas das vezes as pessoas querem impor a sua religião a um determinado grupo ou a uma determinada pessoa. Eu sempre digo que eu sou cristão, mas eu entendo que cada indivíduo deve ser respeitado pela coletividade, deve ser respeitado pela comunidade, né? Não importando o que ele pensa, o que ele faz e como ele vive, desde que o que ele vive, o que ele faz, não traz prejuízo para mim como pessoa e para minha família como pessoa, para minha sociedade onde eu vivo como coletivo, eu não posso me levantar e querer bater de frente ou discriminar, seja qual grupo for, né? Então, assim, se nós falarmos de questão espiritual, cada um terá que responder lá, né, lá no futuro pelas suas ações e pronto. Agora, enquanto país, enquanto governo, enquanto sociedade, enquanto um povo, devemos, muito pelo contrário, nós devemos defender a ideia de que todo cidadão tem seus direitos e deve ser eles respeitados, deve ter suas políticas a favor, defender as suas causas, porque é assim que se vive em sociedade, né? É assim que uma sociedade cresce e progride. Nós não podemos querer pensar ou impor a nossa religião, a nossa fé, a nossa filosofia de vida, né, a nossa ideologia, impor às pessoas. Não. Você e eu, nós devemos expor nossas ideias, nossos pensamentos, falar da nossa ideologia, mas não devemos ser agressivos com as pessoas, seja elas de qual grupo for, né? Aí sim, nós vamos estar vivendo uma sociedade que realmente representa a vontade até mesmo do próprio Deus. Por quê? Porque o Senhor diz, ó, eis que eu proponho dois caminhos, do bem e do mal. Suponhamos, eu não estou dizendo que o caminho A ou B é bom e que o caminho A ou B ou C é ruim. Eu estou dizendo para a gente só imaginar. Imaginemos que o caminho que essa pessoa, que você pensa que essa pessoa, que o caminho que ela está indo é mau. Isso é um problema dela, não é um problema meu nem seu. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, a própria palavra de Deus diz, eis que eu proponho diante de vós o bem e o mal. E ele diz, escolha o bem para que vivas. Agora, quem é que define o que é bem e o que é mal para si? É o indivíduo. Se ele tiver um livro cristão como regra de fé, talvez ele entenda
determinadas situações que talvez você pense. Mas se ele não tiver, se essa não for a regra de vida espiritual dele, você não pode impor isso a ele. Então cada um viva respeitando uns aos outros, mantendo cordialidade, e o Estado por si deve trabalhar as pautas políticas que representam a sociedade como um todo. Não adianta, então quer dizer, o Estado, né, o governo vai defender o que você acha bom, e o que você não acha bom para o outro, você não quer que defenda. Mas aquele outro votou, aquele outro paga imposto, aquele outro trabalha, aquele outro representa a sociedade. Então, o importante é que nós possamos respeitar a individualidade de cada cidadão brasileiro. Respeitar a sua linha de comportamento, sua vida, seu pensamento, suas ideologias, e discutirmos isso de uma forma pacífica e amorosa. O respeito e o amor a todos é o mais importante. Então pense bem, né? Não deixe de votar no seu candidato, né? No candidato socialista, e eu estou defendendo sem nenhum constrangimento, que eu acho que o melhor para o nosso país é um governo socialista. Você pode pensar que o melhor é um governo liberal, você pode pensar que que o melhor é um governo fascista, você pode pensar que o melhor é um governo comunista, você pensa o que você quiser. Eu penso que o melhor para o Brasil é um governo socialista. Então, eu defendo essa bandeira. Então, se você defende essa bandeira e você entende que essas peculiaridades, como o governo ter que defender ou trabalhar pautas de pequenos grupos, não pense nisso não, porque todo cidadão tem o direito de ter as suas políticas e as suas demandas olhadas com carinho e com respeito pelo poder público e pelas nossas autoridades, tá bom? Olha, fica bem, um abraço a todos, daqui a pouco eu volto, que você possa votar esse ano com a sua consciência tranquila, sabendo que existem pautas políticas que o governo não pode abrir mão delas. É questão social, é questão de respeito, né? Às vezes o indivíduo fala muitas das vezes sobre aborto, sobre questão de sexualidade, mas não para pensar como a pessoa que está lá do outro lado se sente, qual é o problema que ela tem, o que ela está vivendo. Então vamos pensar coletivamente, vamos pensar no bem comum, isso é que importa. Um abraço, não deixe de dar o seu like, se inscreva no meu canal, Pense Bem, né? O canal Pense Bem. É para a gente fazer reflexão, para a gente fazer, sabe, analogias e discutir, falar, e aqui você será sempre bem-vindo, a sua opinião conta, sabe? Você participar para mim também é muito importante. Fica aqui então o meu abraço e até a próxima. Não deixe de compartilhar esse vídeo, dar um like e de fazer o seu comentário. Um abraço e até o próximo.